Vejam, irmãos, que esse texto, pequeno texto aqui, fala sobre a injustiça. E eu quero tratar dos males da injustiça. Tanto os males que a injustiça causa aos que sofrem de injustiça, mas também os males dos que praticam a injustiça. Esse texto deixa essas verdades aqui claras. Então, esse vai ser meu tema, os males da injustiça. Nós vamos tentar aprender um pouco para não cairmos nessa transgressão. Em primeiro lugar, a injustiça pode ser cometida por qualquer ser humano. Observe versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas. Está falando de pessoas que nos nossos dias seriam deputados estaduais, deputados federais, senadores, vereadores, que é o grupo de legislar, que criam as leis, né? Então, os príncipes daquela época, os governadores daquela época, estavam criando leis que eram injustas. Essas pessoas são homens, são seres humanos. Então, é uma aplicação direta a todos nós, mesmo que não tenhamos esse cargo de chefia, de vereador, de deputado, nós criamos leis injustas. Então, qualquer ser humano pode transgredir. Por exemplo, a desobediência de Adão colocou a humanidade num estado de injustiça diante de Deus. Diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a condição do ser humano é no estado de injustiça. Todos nós, em Adão, estamos nesse estado de injustiça. Logo, nós temos potencialidade para cometer a injustiça por causa dessa natureza inclinada para o mal. A tendência, então, natural do ser humano é ser injusto, tanto para com Deus, como para o próximo. Então, a gente peca contra o Senhor injustamente e peca também contra o próximo. Jeremias diz, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? É a nossa especialidade, fazer o mal. É a nossa natureza adâmica. Até mesmo os redimidos, os salvos em Cristo, não estão isentos de atos injustos. Porque alguém podia argumentar, pastor, mas eu não tenho um novo coração? Deus não tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne? Sim, mas ainda não eliminou por completo a velha natureza. Ela ainda está em nós. Então, nós podemos ter atitudes assim. Diz Atos 6, acontecendo isso na igreja de Jerusalém. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, quer dizer, as viúvas estrangeiras que nasceram em outra região, contra os hebreus, os que eram da terra, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, quem tinha um cargo de distribuir as cestas, disse, olha, vamos priorizar só as irmãs que nasceram na terra. E as irmãs que não nasceram na terra, se sobrar, a gente dá. Então, houve essa injustiça na distribuição diária na igreja primitiva. Veja que o crente pode ser injusto. Podemos ser induzidos a cometer uma injustiça, mas não seremos considerados inocentes para com Deus. Não houve nenhuma intenção nossa de fazer aquilo. Alguém abuzinou nossos ouvidos, nos induziu ao erro e nós o cometemos. Mas devemos lembrar que Eva foi induzida.
E o Deus perguntou a Adão: você comeu do fruto que eu lhe disse que não comesse? Ele disse: a mulher me induziu e eu comi. Aí ele perguntou à mulher, a mulher disse: a serpente me induziu e eu comi. Mas Deus puniu a serpente, puniu a mulher e puniu a Adão, né? Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então a injustiça se torna agravante quando é cometida por alguém que é superior ao próximo em posição e talentos. No caso do texto, diz que eles eram príncipes, governadores que legislavam. Então eles estavam acima do povo, acima da viúva, acima do órfão, e estava prejudicando. Então, se você é o mais velho da sua casa, se você é o pai, é a mãe, se você é o patrão, então, dependendo da sua posição, do estudo que você tem, quanto mais elevado, quanto mais dons e talento tenhamos, mais será agravante a injustiça que cometemos. Jesus disse: nenhuma autoridade teria sobre mim, dizendo a Pilatos, se de cima não lhe fosse dado. Aí ele diz assim: por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem entregou Jesus a Pilatos foram as autoridades judaicas. Eles, olha, eles têm o maior pecado. Por quê? Porque eles conhecem as Escrituras, eles tinham conhecimento da palavra e rejeitaram o Messias. Então o pecado deles se torna maior nesse sentido. Toda injustiça é contrária à justa lei de Deus. Quem comete a injustiça está quebrando a lei, porque a injustiça é a quebra da lei. Diz assim Deuteronômio: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Então a lei divina é a lei correta. Os que vivem na injustiça, que praticam a injustiça, estão vivendo na injustiça, não vão entrar no paraíso eterno. Está muito claro isso na palavra. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Então, se eu sou injusto, certamente a porta do céu estará fechada para mim. Se o injusto morrer em sua injustiça, sofrerá a pena eterna. Mas se em vida confessar e abandonar o pecado, entrará no paraíso celestial. É só lembrar do ladrão na cruz, um dos ladrões, que viveu toda a vida de injustiça, mas quando ali se encontrando com Jesus, ele disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor.